Júlia era uma jornalista corajosa que resolveu investigar de perto alguns desaparecimentos estranhos que estavam acontecendo em sua cidade. No entanto, durante uma de suas jornadas, ela acabou vivendo uma situação que a traumatizou para sempre. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. A cidade de São Sebastião nunca dormia. As luzes dos prédios altos brilhavam como estrelas em um céu de concreto, enquanto as ruas movimentadas eram como rios caudalosos, transportando pessoas e histórias. No centro dessa selva urbana, em um pequeno apartamento de um edifício antigo, vivia Júlia, uma jovem jornalista de 28 anos. Júlia trabalhava para o Gazeta da Cidade, um jornal local que estava sempre em busca de histórias que fizessem os leitores pensarem e sentirem. Ela tinha uma rotina frenética, dividida entre investigações e redação de artigos, mas seu desejo de desvendar a verdade sempre a mantinha motivada. Uma noite, enquanto revisava suas anotações, seu telefone tocou. Alô? Atendeu ela, distraída. Júlia? Aqui é o Rafael, do setor de investigações. Acho que encontramos algo que você vai querer ver, disse a voz do outro lado da linha, com um tom urgente. Rafael era um velho amigo e um dos poucos em quem Júlia confiava completamente. Ele havia sido uma fonte inestimável para suas matérias mais reveladoras. O que você encontrou? Perguntou Júlia, curiosa. É sobre aquela série de desaparecimentos que você estava investigando. Temos uma nova pista. Encontre-me no Café Aurora em meia hora. Júlia desligou o telefone, pegou seu bloco de notas e saiu apressada. O Café Aurora era um ponto de encontro discreto, frequentado por pessoas que preferiam manter suas conversas longe de ouvidos curiosos. Quando Júlia chegou, viu Rafael sentado em uma mesa ao fundo, com uma expressão séria. Ele levantou a mão, sinalizando para que ela se juntasse a ele. O que temos, Rafael? Júlia perguntou, sentando-se. Esta manhã, recebemos um relatório de um novo desaparecimento. A vítima é um jovem advogado chamado Marcos Lima. Ele desapareceu sem deixar rastros, assim como os outros, começou Rafael, entregando um envelope a Júlia. Júlia abriu o envelope e examinou as fotos e documentos. Havia algo familiar na maneira como os desaparecimentos aconteciam, mas ainda não conseguia identificar exatamente o que. Há algo mais, disse Rafael, baixando a voz. Encontramos uma testemunha. Ela está disposta a falar com você, mas está com muito medo. Precisamos garantir a segurança dela antes de qualquer coisa. Onde ela está agora? Júlia perguntou, sentindo uma onda de adrenalina. Está escondida em um hotel fora da cidade. Podemos ir para lá agora, se você estiver pronta. Júlia assentiu, decidida. Pegaram o carro de Rafael e dirigiram por quase uma hora até chegarem a um hotel discreto na beira da estrada. A testemunha, uma mulher chamada Clara, os aguardava em um quarto no segundo andar. Quando entraram, Clara estava visivelmente nervosa, com os olhos arregalados e as mãos trêmulas. Clara, meu nome é Júlia. Estou aqui para ajudar. Por favor, me conte o que você sabe, disse Júlia, tentando acalmá-la. Clara respirou fundo e começou a falar, sua voz baixa e cheia de temor. Eu trabalho como recepcionista em um hotel no centro da cidade. Há algumas semanas, um homem começou a se hospedar lá regularmente. Ele sempre chegava tarde da noite e saía antes do amanhecer. Parecia sempre apressado e nunca falava com ninguém. Eu comecei a notar um padrão. Toda vez que ele aparecia, alguém desaparecia na cidade logo em seguida, Clara explicou, seu olhar fixo em Júlia. Você conseguiu descobrir quem ele é? Perguntou Júlia, seu coração acelerando. Não sei o nome verdadeiro dele, mas ele usava o pseudônimo de Sr. Moura. Uma noite, ouvi ele falando ao telefone. Ele mencionou um lugar chamado Casa das Sombras. Foi a única vez que ele pareceu relaxado, quase feliz. Júlia fez anotações rápidas. Casa das Sombras não era um nome familiar, mas parecia ser uma pista importante. Você sabe onde fica essa Casa das Sombras? Rafael perguntou. Clara balançou a cabeça negativamente. Não, mas ouvi dizer que fica nos arredores da cidade, perto de um antigo armazém abandonado. Júlia e Rafael trocaram olhares. Eles sabiam que precisavam investigar esse armazém.
Agradeceram a Clara e a aconselharam a permanecer escondida por mais um tempo, garantindo que estariam de volta em breve com mais respostas. No dia seguinte, Júlia e Rafael se encontraram no estacionamento do jornal. O armazém ficava em uma área industrial esquecida, uma parte da cidade que há muito havia sido deixada à mercê do tempo e do descaso. Dirigiram até lá, o silêncio entre eles era carregado de expectativa e tensão. O armazém era uma estrutura colossal, suas paredes de tijolos cobertas por grafites e plantas trepadeiras. Havia um silêncio inquietante no ar, quebrado apenas pelo som distante de trânsito e o farfalhar do vento. Precisamos ser cuidadosos, disse Rafael, tirando uma lanterna do porta-malas. Se esse lugar é realmente importante para o tal do Sr. Moura, ele pode ter tomado precauções para mantê-lo em segredo. Júlia assentiu, ajustando a câmera e preparando seu bloco de notas. Entraram no armazém pela porta lateral, que estava entreaberta. Lá dentro, a escuridão era quase total, exceto pelos poucos raios de luz que penetravam pelas frestas no teto. Enquanto exploravam o local, descobriram salas abandonadas, repletas de equipamentos enferrujados e móveis quebrados. Mas foi em um dos cantos mais afastados que encontraram algo perturbador. Uma sala subterrânea, acessível por uma escada de metal enferrujada. Acho que encontramos algo importante, sussurrou Júlia, descendo a escada com cuidado. Lá embaixo, a sala subterrânea estava equipada com câmeras de vigilância, computadores e diversos documentos espalhados por uma mesa. Júlia começou a tirar fotos enquanto Rafael examinava os documentos. Aqui, veja isso, disse Rafael, entregando a Júlia um pedaço de papel. Era uma lista de nomes, incluindo de Marcos Lima e outras vítimas desaparecidas. Seja coincidência ou não, as vítimas eram na grande maioria, mulheres. Júlia sentiu um calafrio. Estavam no lugar certo. Continuaram a vasculhar a sala, encontrando mais pistas sobre a Casa das Sombras. Parecia ser um lugar onde aqueles que desapareciam eram levados, mas ainda não sabiam para quê. De repente, ouviram um barulho vindo da escada. Alguém estava descendo. Precisamos sair daqui, agora. Sussurrou Rafael, puxando Júlia em direção a uma porta nos fundos da sala. Conseguiram escapar por pouco, escondendo-se atrás de algumas caixas enquanto um homem desconhecido entrou na sala subterrânea. Ele parecia nervoso, falando ao telefone em voz baixa. Sim, senhor, tudo está sob controle. Ninguém esteve aqui. Sim, a Casa das Sombras está segura. Quando o homem finalmente saiu, Júlia e Rafael saíram de seu esconderijo, com o coração ainda acelerado. Eles precisavam descobrir onde ficava a Casa das Sombras antes que mais alguém desaparecesse. Nos dias seguintes, Júlia e Rafael seguiram cada pista possível. Entrevistaram pessoas, verificaram registros e seguiram rumores. Finalmente, descobriram que a Casa das Sombras era uma mansão antiga, escondida em uma área remota nos arredores da cidade. Prepararam-se para a incursão final. Sabiam que essa poderia ser a chance de salvar vidas e revelar a verdade ao público. Júlia levou sua câmera e gravador, enquanto Rafael estava armado com uma lanterna potente e um spray de pimenta, caso encontrassem problemas. Quando chegaram à mansão, a cena era aterradora. A construção parecia a saída de um pesadelo, com janelas quebradas e uma aura de desolação. Avançaram com cuidado, cada passo ecoando na escuridão. Dentro, encontraram corredores labirínticos, salas sombrias, e finalmente, uma grande sala central. Lá, descobriram uma espécie de altar, com fotos das vítimas desaparecidas e objetos pessoais deles. Isso é doentio, murmurou Júlia, tirando fotos de tudo. Precisamos levar isso à polícia, disse Rafael, quando ouviram passos atrás deles. Era o Sr. Moura, com um olhar furioso. Ele era um idoso. O que vocês estão fazendo aqui? Gritou ele, avançando. Júlia e Rafael se entreolharam, e a adrenalina disparou. Tentaram correr, mas o Sr. Moura foi mais rápido. Com um movimento ágil, ele sacou uma espingarda que estava escondida em uma das paredes. Júlia e Rafael pararam instantaneamente, os olhos arregalados de medo. Parados! Gritou Moura, a espingarda apontada diretamente para eles. Sr. Moura, podemos conversar. Não precisa fazer isso, implorou Júlia, sua voz tremendo. O Sr. Moura olhou Júlia de cima a baixo, uma expressão predatória no rosto. Em seguida, virou-se para Rafael, com um olhar de desdém. Você, saia daqui, agora, ordenou, com um tom frio e implacável.
Rafael hesitou, seu coração acelerado. Não queria deixar Júlia sozinha, mas a espingarda apontada para ele não deixava muitas opções. Eu não vou deixar ela aqui, respondeu Rafael, tentando mostrar coragem. Considere isso com sorte, disse Moura, com um sorriso cruel. Eu até tiraria sua vida aqui mesmo, mas não tenho tempo para cuidar de nenhum corpo agora. A Casa das Sombras está mudando de lugar, mas... Moura olhou para Júlia novamente, seus olhos fixos nela como um predador que finalmente encontrou sua presa. Vou aproveitar que essa linda jovem me fez uma visita e levar ela comigo. Júlia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Seus olhos se encontraram com os de Rafael, implorando silenciosamente para que ele não a deixasse. Rafael, não. Começou Júlia, mas Moura interrompeu. Se não quiser que eu o mate aqui e agora, saia daqui. Eu estou perdendo a paciência. Rafael deu um passo para trás, o coração pesado. Não havia escolha. Ele tinha que sair para tentar buscar ajuda. Júlia, eu voltarei para você. Prometo, disse ele, a voz embargada. Eu acho melhor você não fizer isso, porque da próxima vez que eu olhar para o seu rosto novamente, estarei com tempo para te matar. Com um último olhar desesperado, Rafael correu para fora da mansão. Do lado de fora, ele viu um carro preto estacionado, com um homem ao volante. O homem, que parecia ser um capanga de Moura, o olhou com indiferença enquanto ele passava. Dentro da mansão, Júlia estava paralisada de medo. Moura se aproximou, a espingarda ainda apontada para ela. Vamos, mocinha. Temos um passeio a fazer, disse ele, com um tom sarcástico. Ele agarrou Júlia pelo braço e a puxou para fora da mansão. Do lado de fora, Afonso, o capanga, estava esperando ao volante do carro. Moura empurrou Júlia para o banco de trás e entrou logo em seguida. Vamos, Afonso. Temos um novo lugar para ir. Já me livrei de todos os nossos rastros. Disse Moura, enquanto o carro arrancava. Júlia sentiu uma onda de desespero. Estava sendo levada para um destino desconhecido, nas mãos de um homem perigoso. Mas em seu coração, havia uma chama de esperança. Rafael sabia onde ela estava, e de alguma forma, ela acreditava que ele viria para salvá-la. Enquanto o carro avançava pela estrada escura e sinuosa, Júlia tentava controlar o medo que ameaçava paralisá-la. Seus pensamentos estavam com Rafael, imaginando o que ele poderia fazer para ajudá-la. Moura, ao seu lado, mantinha a espingarda próxima, seu olhar fixo na estrada à frente. Por que está fazendo isso? Perguntou Júlia, tentando manter a voz firme. Moura riu, um som frio e desprovido de humor. Porque eu posso. E porque há pessoas que pagam muito bem por certos serviços. A Casa das Sombras é apenas um dos meus negócios. O carro parou em frente a uma velha cabana em uma área remota. Afonso saiu do carro e abriu a porta para Moura, que puxou Júlia para fora, a segurando com força pelo braço. Bem-vinda à sua nova casa, disse Moura, com um sorriso cruel. Eu tô brincando, não se preocupe, nós não vamos ficar aqui por muito tempo. Só paramos para dar uma pausa enquanto cuidamos de alguns negócios. Além disso, não vou ficar com você por muito tempo, apenas até eu decidir o que fazer com você. Claro que eu vou me divertir um pouco, né? Ele disse, com um sorriso malicioso. Afonso abriu a porta da cabana, revelando um interior escuro e úmido. Moura empurrou Júlia para dentro, trancando a porta atrás de si. O cheiro de mofo e madeira velha enchia o ar. Você ficará aqui, disse Moura, enquanto amarrava Júlia a uma cadeira. Não tente nada estúpido. Vou saber. Ele e Afonso saíram, deixando Júlia sozinha na escuridão. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo som distante do vento. Rafael corria pela estrada, o coração acelerado. Precisava encontrar ajuda, e rápido. Pegou seu celular e ligou para a polícia, explicando a situação o mais rápido possível. Meu nome é Rafael Costa. Estou na estrada perto do antigo armazém. Minha amiga foi sequestrada por um homem chamado Sr. Moura. Ele está armado e é perigoso. Precisamos de ajuda urgente. A resposta do outro lado foi rápida. Sr. Costa, fique onde está. Vamos enviar uma viatura imediatamente. Você pode nos dar mais informações sobre o local onde ela foi levada? Rafael descreveu o carro e a direção em que ele foi.
A polícia prometeu agir rapidamente, mas Rafael sabia que não podia simplesmente esperar. Ele tinha que fazer algo. Pegou seu carro e começou a dirigir na direção que viu o carro de Moura ir. Cada minuto parecia uma eternidade, mas ele estava determinado a encontrar Júlia. Na cabana, Júlia lutava contra o medo. Seus pensamentos eram um turbilhão. Não demorou muito para que Moura aparecesse novamente, com o mesmo olhar malicioso para ela. Ele ficou em pé em frente à jovem, colocou as mãos no zíper da calça e disse: "Sabe, você chegou na hora certa. Eu estava trabalhando demais e quase esqueci que também preciso me divertir um pouco. Você vai me distrair hoje." Júlia arregalou os olhos e começou a chorar incontrolavelmente, negando com a cabeça e implorando para que ele não fizesse o que estava prestes a fazer. Felizmente, Moura foi interrompido por Afonso, que o chamou do lado de fora. Moura suspirou e foi atender o chamado de Afonso. Júlia sabia que precisava manter a calma e pensar em uma maneira de escapar o quanto antes. Observou o ambiente, procurando algo que pudesse usar. A janela pequena no alto da parede deixava entrar um feixe de luz fraca. Olhou em volta e encontrou um pedaço de vidro quebrado no chão. Com esforço, conseguiu se esticar o suficiente para pegar o vidro com os dedos. Cortando lentamente as cordas que a prendiam, Júlia se esforçava para não fazer barulho. Seus pulsos estavam doloridos e ensanguentados, mas ela não desistiu. Após alguns minutos que pareceram horas, as cordas finalmente cederam. Júlia se levantou, sentindo as pernas fracas. Sabia que não tinha muito tempo. Precisava encontrar uma maneira de sair da cabana e se esconder até que pudesse obter ajuda. Depois de muito tempo, inacreditavelmente, Rafael finalmente avistou o carro de Moura estacionado perto de uma cabana. Desligou os faróis e estacionou o carro a uma distância segura, se aproximando a pé. Ele se escondeu atrás de algumas árvores, observando a cabana e tentando formular um plano. Dentro, Júlia encontrou uma porta nos fundos, trancada por fora. Desesperada, começou a procurar algo para forçar a fechadura. Encontrou uma velha chave de fenda e começou a trabalhar na tranca. Moura e Afonso estavam do lado de fora, discutindo em voz baixa. Rafael aproveitou o momento e avançou, se aproximando da cabana pelo lado oposto. Júlia finalmente conseguiu abrir a porta, saindo cautelosamente. Quando viu Rafael, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. "Rafael!" sussurrou, correndo para ele. Rafael a abraçou rapidamente, mas o momento de alívio foi interrompido pela voz de Moura. "E aí, achou que poderia escapar tão fácil?" gritou Moura, levantando a espingarda. Rafael se posicionou na frente de Júlia, determinado a protegê-la a qualquer custo. "Você não vai machucá-la", disse Rafael, com firmeza. "Que bravura admirável", zombou Moura. "Mais inútil. Eu não sei como você conseguiu nos encontrar aqui, seu garoto intrometido, mas sua bravura termina aqui." Antes que Moura pudesse disparar, o som de sirenes ecoou pela floresta. A polícia havia chegado. Rafael havia ligado a localização do seu celular, e embora os policiais tivessem ordenado que ele não tentasse nada, Rafael não resistiu. Moura olhou em volta, percebendo que estava cercado. Afonso tentou correr, mas foi rapidamente detido por um policial. "É o fim da linha para você, Moura", disse Rafael, enquanto os policiais se aproximavam, com armas em punho. Moura abaixou a espingarda, sabendo que não tinha escapatória. Os policiais o algemaram e o levaram, enquanto Júlia e Rafael eram conduzidos para uma viatura próxima. Nos dias seguintes, Júlia e Rafael passaram por um turbilhão de emoções. As notícias sobre a captura de Moura e a descoberta da Casa das Sombras se espalharam rapidamente. Júlia foi saudada como uma heroína, mas sabia que não poderia ter feito isso sem a coragem e o apoio de Rafael. Certo dia, enquanto se lembravam da história e se recuperavam do trauma, Júlia olhou para Rafael com gratidão. "Você realmente voltou por mim", disse ela, segurando a mão dele. "Mas é claro que sim. Eu disse que voltaria", respondeu Rafael, com um sorriso sincero. E assim, enquanto a cidade de São Sebastião começava a se recuperar dos horrores revelados, Júlia e Rafael seguiram com suas vidas. A jovem precisou de um tempo longe do trabalho para se recuperar do trauma. Ela pensou consigo mesma se realmente queria seguir com aquela profissão, afinal, havia se envolvido demais. Mas Rafael prometeu protegê-la. Com o tempo, ambos começaram a namorar.
Júlia não conseguiu se recuperar do trauma totalmente, pois sempre que voltava para o seu trabalho, se lembrava das cenas terríveis que lhe aconteceram. Sendo assim, ela saiu daquele emprego, e depois de algumas semanas, conseguiu outro, em outra área. A partir daí, ela conseguiu retomar sua vida, ao lado de Rafael. Qual conselho você poderia dar para Júlia, para que ela pudesse superar este terrível trauma? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.